Atenção agora, gente, para a promessa de ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Isso tem levado muitos brasileiros a investirem em falsas empresas financeiras. É uma fraude conhecida como o golpe da pirâmide. A história que a gente vai contar hoje é de um grupo suspeito de enganar pessoas que tinham pouco dinheiro guardado. Mas o prejuízo pode passar de 80 milhões de reais. Quando tudo veio abaixo, os sócios brigaram entre si. Teve até ameaça de morte. Eu não estou com cabeça para operar. Uma briga entre sócios vai parar nas redes sociais. O meu sócio, certo, me entregou para uma quadrilha invadir a minha casa, entendeu? Para me matar, certo? Para me matar, entendeu? Para me sequestrar, para me roubar. De um lado, Marcos Monteiro, um jovem de 25 anos que se promove na internet como o bruxo dos investimentos. Mano do céu! Mano do céu, cara, foi ao vivo e rolando aquela bruxariazinha que só o Marcos Monteiro sabe fazer, beleza? Do outro lado, Ricardo Toro. Ricardo Toro, fundador e diretor de rede marketing dessa empresa maravilhosa. Juntos, Ricardo, Marcos e um terceiro sócio, Israel Soares, fundaram uma empresa que não tinha sequer registro na Receita Federal, conforme este inquérito civil do Ministério Público da Bahia. O nome da empresa era Binary Beach. Apesar de não existir para as autoridades brasileiras, a empresa era vinculada a uma matriz que manteve registro em Lisboa, Portugal, por 6 meses e conquistou a confiança de milhares de brasileiros, muitos deles humildes. Pessoas que entregaram todas as suas economias para um negócio que, segundo especialistas, não passava de uma propaganda enganosa. A empresa prometia um lucro de 1,5% ao dia, enquanto a poupança rendia 0,5% ao mês. Em outro anúncio, a mesma promessa com contornos ainda mais atraentes. 300% de lucro em 200 dias, ou seja, triplicar o patrimônio em 6 meses. Isso é pura promessa fantasiosa, né? Assim, enganosa, que busca se basear em cima da ignorância do brasileiro no geral de investir, né? A gente sabe muito pouco como investir. Você não pode prometer para o cliente que você vai ganhar 10, 20, 30, 300%, né? Outros chamariz eram as demonstrações de riqueza. Os sócios apareciam sempre em carros de luxo. Isso que é a melhor profissão do mundo pode proporcionar. Ostentavam uma vida sofisticada. Aí chegou com uma Mercedes lá num bairro bem humilde. Meu cunhado é uma pessoa bem humilde. Foi o cunhado quem convidou Júnior de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para participar do investimento. Eu aportei em dinheiro, eu dava 10 mil reais, mas quando tu tinha que pagar um curso, tudo mais, ao total deu 10.800 reais. Os eventos megalomaníacos também serviam para impressionar os investidores, como esta convenção no estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. Foi assim que Júnior e milhares de brasileiros se convenceram. O representante comercial investiu tudo o que tinha. Eu tinha acabado de comprar um terreno e com isso eu tinha vendido meu carro. E eu precisava pagar essa entrada desse terreno, que agora vence, nesse mês de julho, inclusive, aqueles reforços, né? O que eu pensei? Eu vou aportar 10 mil e dentro de 10 meses se torna 30 para me pagar esse reforço, né? Foi o que eu pensei. Mas não foi o que aconteceu. Eu consegui ainda tirar desses 10 mil, eu consegui tirar 2.300, né? Basicamente, eu consegui. Logo em seguida, setembro, começaram a já não pagar mais. Bloquearam os saques, né? A empresa usava criptomoedas, ou seja, moedas que só existem na internet. As transações eram comandadas por Marcos Monteiro. R$ 2.972 de lucro em menos de meia hora. Ao vivo com vocês. E rolando aquela bruxariazinha que só o Marcos Monteiro sabe fazer. Te deixavam assim, maravilhado. O cara fazendo na casa de 50 mil reais, assim, ligeirinho, em poucos minutos. Nesta rede social, Marcos tem mais de 50 mil seguidores. Se diz aposentado aos 25 anos. Newton ficou animado com a possibilidade de lucro. Você pagava os $1.000, tá? Com a esperança de, em 200 dias, você receber $3.000. Em pouco mais de um mês,
o negócio ruiu. Eu não consegui reaver nem o meu principal investido, tá? Tampouco os 200%, 300% que era a promessa. Aí eu percebi que era um grande golpe, que era uma pirâmide financeira. Na pirâmide financeira, quanto mais gente participa, mais dinheiro gira. Os primeiros que entram recebem muito, mas a base, que tem o maior número de pessoas, sempre desaba. A pirâmide, ela se baseia em cima de promessas, via de regra, vazias. A Binaribit e os sócios responsáveis por ela se tornaram alvo de pelo menos 3 investigações judiciais. Procuradores de São Paulo, da Bahia e do Ministério Público Federal apuram o esquema. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que regulamenta o setor, alertou investidores em agosto do ano passado para um possível esquema de fraude envolvendo a empresa, baseado na modalidade de pirâmide. Agora, em resposta à solicitação do Domingo Espetacular, a CVM esclarece também que as referidas pessoas físicas e jurídicas não possuem registro junto à autarquia como participantes do mercado de valores mobiliários. A suspeita é que o esquema pode ter gerado um prejuízo de 80 milhões de reais, como denuncia esta reportagem de um portal de notícias. Com a plataforma da Binaribit fora do ar, os sócios romperam. Neste vídeo ao vivo, Marcos Monteiro acusa Ricardo Toro de envolvimento com esquemas de pirâmide financeira. Ao contrário de você, entendeu? Que é um piramideiro, 171, que já foi preso. Marcos também acusa Ricardo de enviar uma quadrilha para ameaçá-lo. Tô vivo hoje por conta daquele lá de cima primeiro, entendeu? Porque eu tenho um anjo da guarda muito bom. Porque se fosse por esse cara, eu tava morto. Ricardo nega as acusações. Mentira, mentira. Assim como eu tive pessoas e quadrilhas atrás de mim, ele teve atrás dele. Ricardo alega ter perdido um apartamento por causa da pressão de investidores lesados pela Binaribit. Infelizmente, eu tive que passar alguns bens que eu tinha para eu poder não morrer. Você pode falar mais ou menos o valor do apartamento que você entregou? 700 mil. 700 mil. Apartamento em Salvador ou em São Paulo? Salvador. Aos que o procuravam, ele prometia pelo menos um ressarcimento parcial. Os contratos que aceitam dar 50% de desconto para quitação, ou 30%, ou 20%, ou 50%, ou 90%, vai depender do mês o que a FNX propor e as pessoas aceitarem, a gente vai fazer. Ricardo abriu sozinho uma nova empresa, a Fênix Global, ou FNX. No contrato social, um capital de 500 milhões de reais. Por telefone, ele tenta explicar. 500 milhões de reais de patrimônio de capital social não quer dizer que seja dinheiro, não quer dizer que seja espécie, pode ser patrimônio, pode ser terra, pode ser fazenda. Para conseguir o dinheiro de volta, tanto Júnior quanto Newton aceitaram migrar para a Fênix, a FNX. Pagaram mais $27 cada um. Mas eles não transferiram todo o saldo da Binaribit. O saldo simplesmente na transferência desapareceu. Ele deu um prazo que ia pagar as pessoas ali, não pagou. Foi que ele conseguiu pagar R$600 para, assim, número pífio de pessoas. E depois sumiu do mapa. Pelo menos 5.000 pessoas pagaram a taxa para participar da Fênix Global. Com isso, a empresa arrecadou mais de R$500 milhão. E o site também saiu do ar depois de um tempo. Mais de 35% das pessoas que estão dentro da FNX já receberam saque ou já tiveram as suas contas quitadas. O Ministério Público da Bahia informou que o inquérito aberto em outubro do ano passado ainda está em fase inicial. A promotoria apura se houve prática ilegal de pirâmide financeira e crime contra a economia popular. O Ministério Público de São Paulo, que também investiga o caso, não respondeu às nossas solicitações. Já a Procuradoria Federal informou que o processo corre em segredo de justiça. O advogado de Marcos Monteiro e Israel Soares enviou uma nota de esclarecimento em que responsabiliza outros 2 homens, que seriam os verdadeiros donos da empresa, pela fraude da Binaribit. Segundo o documento, o controle financeiro e o repasse de valores era por eles determinado. O Domingo Espetacular não vai revelar os nomes dessas pessoas porque não conseguiu o contato delas. Eu vejo que eu fui num passeio de um mero laranja dentro daquela empresa.
Os caras têm um currículo de fazer diversas outras empresas com o mesmo perfil para dar golpe em pessoas. Os nomes dos outros 2 homens apontados como sócios da Binaribit aparecem nesse inquérito judicial de Ananindeua, no Pará, junto com José Ricardo Pereira Lima, conhecido como Ricardo Toro, Marcos Antônio Monteiro e Monteiro e Israel Marcos Silveira Soares. Esses 3 últimos também respondem a outro processo em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Quem perdeu dinheiro com o esquema diz que aprendeu a lição. É doloroso eu olhar numa câmera e dizer que eu fui enganado? É doloroso. Mas seria pior se eles continuassem enganando mais pessoas.